Vamos lá, gente, hoje a nossa conversa tá mais quente do que nunca, porque a série de hoje ela tem traição, poder, imaginem só, loucura e disputa entre parentes. Tá certo que muitas vezes essas coisas acontecem até nas melhores famílias e a gente nem fica sabendo, mas aqui você vai ficar sabendo de tudo e é agora! Ai, Ricardo Napoleão, confesso que não gosto de uma fofoca, mas me conta tudo com detalhes, por favor. Sim, eu vou te contar tudo sobre uma das séries mais premiadas dos últimos tempos e você vai se surpreender com as situações mais sórdidas que uma família pode viver. A surpresa maior é que muitos temperos da série mais premiada dos últimos tempos vêm de uma peça teatral escrita, pasmem, pelos idos de 1605. Succession é sem dúvida uma das grandes séries dos últimos tempos. E o melhor de tudo é que você pode assistir todos os episódios desde o início. Aliás, sorte a sua se você ainda não viu. Ou pode rever aqueles episódios memoráveis, verdadeiras aulas de roteiro, de interpretação, receita de como produzir uma série impecável. Tudo com direito à entrada, prato principal, sobremesa, sabe aquele licor agridoce que as grandes séries têm. Aliás, a dica de série imperdível no fim desse vídeo está fenomenal. I have been asked to explain my own role in the managing of illegality at the firm and associated cover-ups. A adaptação dos clássicos do teatro para o cinema é algo que acontece até com uma certa frequência. A gente trouxe inclusive aqui casos no canal sobre peças do William Shakespeare que viraram filmes maravilhosos. Algumas produções são filmes que contam a história original total na íntegra, e outros casos aquelas pitadinhas dos personagens, partes de determinados trechos das peças, inclusive também. No caso de Succession, são inspirações bem garimpadas para criar, por exemplo, o inesquecível personagem Logan Roy. Mas a inspiração não começou com Succession. Adaptar, transformar, vem de longe. O próprio Shakespeare adaptou muitas das suas peças que surgiram com o enredo de outras peças teatrais que já existiam. Mas em quem o criador de Succession, que é o Jesse Armstrong, teria se inspirado para escrever, por exemplo, o incrível personagem Logan Roy? The truth is that my father is a malignant presence, a bully and a liar. And he was fully personally aware of these events for many years. Ninguém melhor do que Brian Cox para nos dizer o que se passa na cabeça desse personagem que ele defendeu inclusive com seu talento único. E a pergunta certeira feita em uma entrevista concedida por ele já pode dar mais do que uma pista sobre esse personagem. Olha só o que foi perguntado ao Brian Cox. Afinal, Logan Roy, ele ama os seus filhos ou não? Mas o que Brian falou ao jornal britânico The Guardian é o seguinte: Logan Roy está em vias de cometer um ato de vingança contra o resto da humanidade, mas por razões realmente legítimas. E isso é difícil para ele, porque, tal como o rei Lear, ele ama os seus filhos e espera ver parte desse amor correspondido, em vez de ser visto por eles como um talão de cheques ou o caminho para a elegibilidade. Interessante, como Brian Cox já demonstrava essa relação com o personagem Rei Lear do Shakespeare, que é um pilar da construção do Logan Roy. Só para vocês terem uma ideia, aqui vai um resuminho rápido da peça do Shakespeare, que é Rei Lear. Começa quando o rei decide dividir o seu reino com as 3 filhinhas dele. Ele propõe que elas declarem amor por ele para receber sua parte da herança. As 2 filhas mais velhas, que é a Goneril e Regan, elas exageram as suas declarações de amor e tudo mais. E a Cordelia, a filha mais nova, recusa-se a participar desse joguinho. Isso vai enfurecer o Rei Lear. E o que ele faz? Ele resolve deserdar a Cordelia e dar todo o seu poder às 2 ingratas. Between you and Dad. Why is he protecting you? I just can't say. It's time to bring you in. How do we know he's not a double agent? It's possible. Should we frisk him? A peça Rei Lear também vai aos poucos desvendando outras camadas que até então eram impensáveis. À medida que a peça avança, Goneril e Regan revelam sua verdadeira natureza, tornando-se cruéis usurpadoras. Isso é muito interessante se observar também em Succession, como cada personagem começa a revelar aos pouquinhos a sua verdadeira face. Em Rei Lear, Goneril e Regan reduzem o poder do rei e o tratam com desprezo, desrespeito
momento, o Lear, desamparado e amargurado, é expulso dos seus castelos. É forçado a enfrentar as tormentas físicas, psicológicas do mundo exterior. Então você vê alguma relação com a narrativa de Succession? Comenta aí embaixo, estamos curiosos para saber se você já viu a série e o que você acha. I'm surrounded by snakes and morons. Here's a news flash. Antes de te mostrar mais detalhes sobre Succession, que ganhou, inclusive, o Golden Globe de melhor série de TV, eu quero te agradecer demais pela força no canal, por causa dos seus comentários, o seu like, a sua presença aqui no canal cresce a cada dia. E hoje mesmo a gente já está preparando um vídeo novo, muito especial para você. Valeu pelo seu like. Te conto mais alguns segredos desvendados sobre a série Succession agora. A conexão com a peça teatral Rei Lear continua. Wartime. To fight this takeover, we keep close. The whole family. Swear to God, Dad, if you bring him back, I am walking. Back to my office, too. Tanto a peça de teatro do Shakespeare quanto a série Succession tratam da questão do poder, de forma muito intensa. Aliás, o universo familiar, as traições dão ao enredo a estrutura essencial de uma trama que parece não ter fim. São muito interessantes essas subtramas também na série, na peça também. No caso da peça do Shakespeare, a subtrama envolve o Conde Gloucester e os seus dois filhos, Edmund e Edgar. O Edmund é o filho ilegítimo que manipula o papai para deserdar o Edgar e tomar o lugar dele. Edgar foge e assume identidade disfarçada para sobreviver. E a loucura é um elemento central na peça do Shakespeare. O Rei Lear, consumido pela dor, pela desilusão, enlouquece lentamente, enquanto o bobo da corte, que sempre esteve do lado do rei, vai criticar a sociedade, revela aquelas verdades ocultas. Ao mesmo tempo, o Gloucester é enganado pelo Edmund e ele, cego, encontra o Edgar, que está disfarçado. A intriga é maravilhosa, vale a pena ler, curtir a série também, ler a peça, tudo ao mesmo tempo. Agora você vai ficar I impressionado. understand it. You want to take down your dad without implicating yourself. Correct. And without damaging the company to the extent that you lose control at your shareholder meeting. Do you have an actual case, Ken? Yes, I can kill her. Na medida que a peça avança e a série Succession evolui, a gente começa a perceber uma reviravolta absurda, uma transformação massiva dos personagens. Podemos fazer, inclusive, um estudo sobre as peças do Shakespeare, que são riquíssimas, Afinal, a gente, inclusive, já começou a falar sobre o Hamlet aqui em outro vídeo no canal. Então, deixa nos comentários se você achar interessante. Bem-vindos, inclusive, ao nosso grupo de estudos do Telegram. Você também pode enviar mensagens pelo Instagram, a gente tem que ficar conectado, Antes que eu me esqueça, daqui a pouquinho, no final desse vídeo, tem uma dica de série imperdível e um livrinho básico que vocês não podem deixar de ler. Agora o clímax da peça que inspirou a série. Na peça Rei Lear vai acontecer uma batalha entre as forças leais ao rei e as forças lideradas por Goneril, Regan e Edmund. Lear é reunido com Cordelia, mas aí será tarde demais. Assim como em Succession, o inesperado vai acontecer. Will your father die? With due respect. No. Obviously. Yeah, no. Obviously, hugely looking forward to my father dying. Right. Where does this end? This friction. I thought my family... Não vou contar o final da peça Rei Lear, assim como podemos voltar com o tema por aqui e fazer, inclusive, mais paralelos entre algumas peças do Shakespeare e séries. O que vocês acham? Antes de terminar, alguns detalhes finais sobre o Rei Lear, que é considerado uma das maiores obras do Shakespeare e uma das tragédias mais impactantes já escritas. Ela retrata uma fragilidade humana diante da ambição, da ganância, da traição e mostra como essas forças elas podem levar à ruína, não apenas indivíduos, mas também famílias e reinos inteiros, como países que são roubados constantemente. By that. We wanted to do something together. This is not about getting back at Dad. But if it hurts him, it doesn't bother me. I mean, it's a tightrope walk on a straight razor. Rei Lear transcende o tempo e isso se reflete na série Succession. Você vai perceber muitas semelhanças entre as obras e principalmente a força do enredo. Certamente o enredo de Succession
tem o Shakespeare, sempre ali como uma espécie de sombra inspiradora, e isso é mais um motivo para você maratonar a série e, claro, ler ou reler a peça para a gente conversar sobre ela aqui, tá bom? Bom, é o que eu vou fazer assim que eu terminar esse vídeo, mas antes, a dica imperdível de hoje é a série Peaky Blinders. Na história, o Thomas Shelby é o líder da gangue Peaky Blinders. Ele comanda a cidade de Birmingham, nessa gangue, né, na Inglaterra, no início do século XX. E ele e os seus irmãos, eles estiveram na Primeira Guerra Mundial e, ao retornar, sua maior ambição é se tornar ainda mais poderoso. Mas para isso ele vai precisar lidar com grandes traumas enquanto ele controla os negócios, né? Uma ótima trama que você pode curtir e, se quiser mergulhar também em um livrinho tenso, denso e divertido, lá vai. Lionel Asbo, um excelente livro de Martin Amis. A história fala de um jovem arruaceiro de um subúrbio de Londres que ganha nada mais, nada menos de 140 milhões de libras na loteria e tem a vida virada ao avesso. Depois que você assistir Succession ou ler o Lionel Asbo, me conta o que você achou. A gente pode continuar a nossa conversa por aqui. Te vejo então em breve, daqui a pouquinho, nas melhores cenas. Espero que você tenha gostado e aguardo seu comentário, hein? Agora, se você puder compartilhar esse vídeo, melhor ainda, e o seu like é sempre bem-vindo.